Voltamos, nosso candidato agora a ser entrevistado, candidato a vice-presidente, é Germano Rigotto, vice-presidente, candidato à vice-presidência, na chapa com Henrique Meirelles. Muito boa noite. O seu tempo começa a ser contado a partir de agora, temos 20 minutos. Boa noite, é um prazer muito grande estar na Rede TV, estar contigo aqui, Mariana. Dizer que são poucos, nós estamos comentando aqui fora do ar, os candidatos a vice-presidente não têm tido muita oportunidade de se apresentar e de mostrar um pouquinho do que representa o nosso projeto. Não é o projeto do vice-presidente, é o projeto do Meirelles, comigo, nessa candidatura à presidência e vice-presidência da República. Então, estou muito feliz de estar junto com vocês aqui à disposição. Henrique Meirelles aparece nas últimas pesquisas com menos de 5% das intenções de voto. Claro que ainda falta um pouquinho mais de 15 dias para as eleições. Numa eleição que tem 45 dias de tempo de campanha, 15 dias parece muita coisa, mas qual é a estratégia para tentar chegar lá? A grande questão dessa eleição, que eu acredito que foi um erro na regulamentação, na legislação eleitoral, foi que determinaram uma diminuição do tempo de campanha eleitoral e uma diminuição do tempo de rádio e televisão também. Então, uma campanha muito curta, a campanha era de 90 dias, passou para 45. Isto vai fazer com que nós tenhamos, por exemplo, e a própria regulamentação da utilização do fundo partidário eleitoral, que está sendo usado muito para financiar a campanha dos deputados já eleitos, dos atuais detentores de mandato. Vai ter muito pouca renovação no Congresso Nacional, quando a sociedade espera muita renovação, e essa diminuição do tempo de campanha eleitoral também dificulta a que se consiga efetivamente medir a qualidade, a competência, a bagagem de cada um dos candidatos. O que nós vamos ter que fazer? Aproveitar muito tempo de rádio e televisão que vamos ter nesses próximos dias, sabendo que tem 11% do eleitorado que diz que vota branco ou não, ou nulo, que pode mudar, tem 9% nas últimas pesquisas dizendo que não definiram o seu candidato, então, soma isso, dá 20%. Dá 20%. E quando analisa os nomes, quer dizer, quando diz eu voto no candidato tal, e faz uma pesquisa se o voto dele é um voto definitivo, cristalizado, ele diz que não, que pode mudar o voto. Então, eu acho que existe um espaço dentro desta polarização, de duas candidaturas que representam extremos, direita e esquerda, duas candidaturas que não conseguirão, no meu modo de ver, chegando à presidência da República, fazer aquilo que se precisa, ter um projeto de recuperação, do desenvolvimento, de mudança na economia e de construção de entendimentos dentro do Congresso Nacional para votar e aprovar as reformas que precisamos aprovar. As duas vão ter muita dificuldade. Qualquer um dos dois que chegasse à presidência da República vai ter grandes dificuldades de construir esse caminho de entendimento e de reversão do quadro que nós estamos vivendo. Então, eu acho que nós temos um espaço para mostrar a necessidade de olhar bem para os candidatos que aí estão, para ver quem tem história, quem tem bagagem, quem não tem um arranhão na sua biografia com relação à corrupção. E nós temos uma chapa que tem tudo isso, quer dizer, história, bagagem, competência, já mostrou isso o Meirelles, tanto na iniciativa privada, como no setor público. Então, vamos ter que aproveitar o tempo que tivermos para tentar construir essa alternativa de centro e esta terceira via. O senhor acha que vai poder contar com o seu partido, o MDB, de uma forma integral? O MDB tem vários partidos dentro de um partido só. A gente vê, por exemplo, o Renan Calheiros e o Renan Filho em Alagoas, a Rosena Sarney e o Edson Lobão no Maranhão, o Eunício Oliveira no Paraná, o José Maranhão na Paraíba, todos eles flertando com a candidatura do PT. Como contar com a estrutura do MDB nessa reta final? Na verdade, o MDB e antigo PMDB cometeu muitos erros. Ao longo do tempo, não tinha uma candidatura própria à presidência. Eu lutei muito contra isso. Olha, fui líder do governo na Câmara Federal, fui líder da bancada do PMDB, uma grande bancada, e eu sempre lutei contra o fato do PMDB, tendo o maior número de prefeitos, de vereadores, deputados estaduais, duas grandes bancadas, governadores, e um partido com capilarização em todo o território nacional e nunca teve a capacidade de apresentar um projeto seu, uma cara própria. E aí ficou com rótulos de fisiologismo e clientelismo, porque a cúpula não queria efetivamente ter o seu projeto nacional. Pois bem, agora nós temos. O que eu tenho dito é o seguinte, é triste que no momento que nós temos um projeto nacional, a gente não consiga ainda aproveitar este potencial que tem o PMDB, essa capilarização pelo Brasil inteiro,
para ter a defesa desse projeto. Então, tem casos... O PMDB está no governo federal, teria a máquina, mas não pode usar o presidente Temer pelo índice de rejeição que ele tem. Mas eu diria o seguinte, não, independente do presidente Temer, eu diria o que é o PMDB em nível nacional, aquilo que colocasse muito bem, quer dizer, a força que tem o PMDB no Brasil inteiro. Não tem partido que tenha a quantidade de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais que tem o PMDB. Em cada lugar que tu vá, por qualquer canto do Brasil, tem o diretório do PMDB, que não tem de outros partidos. Então, nós nunca nos valorizamos, sempre nos apequenamos, porque ficamos a reboque de partidos que não tinham história e que não tinham esta força nacional do PMDB. Pois bem, agora temos um projeto. Aquilo que acontece no PMDB mostra a falência do sistema partidário, né? Não é só no PMDB. Pega, por exemplo, lá no meu estado, tem uma candidata... Rio Grande do Sul. Lá tem uma candidata a vice-presidente da República, que também o seu partido está dividido. Ela é candidata a vice-presidente e o partido no estado está dividido, apoiando outra candidatura que não a candidatura... Então, isto é uma característica de um sistema partidário falido, uma situação que nós temos aí com 35 partidos legalizados e 70 em fase de legalização. Isso é para não funcionar. A reforma política é uma das propostas do possível governo Meirelles? Eu não tenho a menor dúvida que não apenas a nossa proposta de fazer com que se tenha uma efetiva mudança no sistema partidário, no sistema eleitoral, na revisão do Pacto Federativo, ao lado da reforma da Previdência, ao lado da reforma tributária que eu lutei tanto. Andei pelo Brasil, os 27 estados da federação, com o presidente da Comissão de Reforma Tributária, lá no final do governo Fernando Henrique, para construir um projeto que foi construído e que, infelizmente, a área econômica do governo puxou o tapete com medo de perder receita. Se nós tivéssemos aprovado a reforma tributária naquele momento, ela teria uma longa transição, o Brasil seria diferente hoje. Então, precisamos da reforma tributária, precisamos da reforma da Previdência, precisamos de uma revisão do Pacto Federativo, está no nosso projeto, e a reforma política, ela é fundamental. Quer dizer, não tem como continuar com um sistema partidário que leva para dentro do Congresso Nacional 26 bancadas. Não tem como continuar com um sistema partidário que faz com que nós tenhamos esta infidelidade partidária, essa falta de compromisso com o projeto que tu defendeu. Vamos lá, Mariana. Se nós pegarmos agora, eu me elejo deputado federal, eu defendo uma candidatura à presidência. No dia seguinte à eleição, eu não tenho compromisso nenhum com essa candidatura e com o projeto que foi defendido na campanha eleitoral. Esse é o sistema partidário que nós temos. Então, aquilo que acontece no PMDB, e tens toda a razão, hoje tu não tem certeza em que estados efetivamente vai haver um trabalho mais forte da base do partido para se ter, porque tem interesses regionais. E o interesse regional pesa mais, de repente, do que o interesse nacional. E isto não é uma questão do PMDB, isso é uma questão de todo o sistema partidário que, definitivamente, como nosso presidencialismo de coalizão, ele faliu e tem que mudar. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou uma carta chamando, convocando, pedindo que todos os candidatos tentem fazer um esforço em direção a uma união das candidaturas de centro para tentar evitar essa polarização, essa radicalização num eventual segundo turno. O senhor acha que isso seria possível? E se fosse, quem seria esse candidato entre Álvaro Dias, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Henrique Meirelles, Amoedo? Eu acredito que a posição do presidente Fernando Henrique, ela está falando mais com o eleitor e menos com os candidatos e com os partidos. O eleitor que pode fazer essa escolha, o eleitor que pode conduzir na direção de uma candidatura de centro, qualquer que seja ela. Eu acho que é muito tarde para acreditar. Nós estamos aí há 15, 16 dias da eleição. É muito tarde para acreditar que as candidaturas postas vão se retirar e vão se unir em torno de um nome. Eu acho que essa questão de nós olharmos para o quadro que a gente está vivendo, e como eu disse no início, a dificuldade de acreditar que os dois polos, a esquerda e a direita, as duas candidaturas mais bem colocadas nas pesquisas... São as duas que têm mais rejeição também. Exatamente. O fato de tu ter candidatos que estão ponteando as pesquisas, mas tem uma rejeição absurda, já sinaliza para a dificuldade que o candidato eleito venha a governar, garantir governabilidade. Então, o argumento que está ganhando agora é a rejeição é que está fazendo as pessoas escolherem. Ninguém está votando em candidatos que acredita, mas para o outro não ganhar. E o que significa
que, eleito qualquer um dos dois, vai ter uma dificuldade incrível de governar. Primeiro porque tu já tem metade da população, do eleitorado, contra, e dentro de um processo de radicalização através das redes sociais, através das manifestações, inclusive em espaços de rádio e televisão, da propaganda gratuita, quer dizer, existe um processo de radicalização que faz mal para o país e que vai fazer mal se uma das duas candidaturas for eleita. Ela vai já entrar com muita dificuldade de formar o mínimo consenso, o mínimo entendimento para encaminhar reformas fundamentais dentro do Congresso Nacional. Coisa que uma candidatura que não está tendo esta oposição e que não tem essa rejeição, poderia significar um caminho melhor de unidade, de tranquilidade e de competência para governar. Eu não tenho dúvida que, quando eu olho para a candidatura do Meirelles, não é porque ele é meu candidato a presidente, porque eu estou com ele, acompanhando ele, mas eu olho a história dele, eu vejo uma pessoa que tem todo sucesso na iniciativa privada e todo sucesso no setor público. Um homem experimentado, com bagagem, não tem uma acusação que tenha desvio de conduta em algum momento. Então, eu olho para o Meirelles e vejo uma pessoa que assume a presidência da República, ele garante de cara confiança e credibilidade. O que significa? Os investidores que estão com os investimentos todos retidos, todos travados, tanto investidor externo como investidor interno, imediatamente os investimentos voltam, o que significa a retomada do desenvolvimento, geração de emprego e renda. Então, não é porque eu sou candidato a vice-presidente do Meirelles, eu estou dizendo uma verdade. Há tempo de nós conseguirmos construir esse caminho que signifique um caminho alternativo a este processo de radicalização em marcha? Eu acho que ainda é tempo. Por quê? Porque o eleitor, por uma campanha curta, ele vai mais facilmente encaminhar o seu voto e definir sua posição, eu acredito, na reta final mesmo. Candidato, eu queria voltar à questão tributária, que inclusive é uma das suas especialidades, porque nessa semana retomou-se o debate sobre a CPMF aqui no Brasil, porque ela foi aventada pelo economista vinculado à candidatura que atualmente é líder das pesquisas. O que existe em termos de reforma tributária na chapa que o senhor compõe? A CPMF estaria contemplada nisso também? Olha, eu diria o seguinte, primeiro, a CPMF é um imposto, é um tributo, o pessoal fala em imposto, na verdade não é um imposto, é uma contribuição e ela é tremendamente regressiva, ela tem de uma regressividade incrível, quer dizer, a pessoa que ganha menos paga mais através da CPMF. Em cada compra que ela faz, ela vai ter a CPMF dentro do preço do produto que ela está comprando. Então, quem ganha, uma indústria que tem várias fases na produção de um produto, ela vai ter uma tributação muito maior do que uma empresa que, porventura, não tenha tem uma única fase. Então, o que nós temos? Nós temos um quadro de um imposto, de um tributo tremendamente regressivo. Eu diria o seguinte... O pobre paga o mesmo que o rico. O pobre paga mais do que o rico, porque o pobre, no momento que qualquer consumo que ele faça, ele vai ter a CPMF embutida. Quando uma pessoa que tem uma aplicação financeira enorme, a contribuição dele nesta tributação através da CPMF vai ser muito menor do que a pessoa que a cada compra, que a cada transação que faça, tem a CPMF embutida. Então, é por isso que ele é regressivo, ele penaliza mais quem ganha menos. Mas vamos lá. Eu diria o seguinte, o fato de tu ter uma CPMF dentro de uma grande simplificação, racionalização do sistema tributário, tu poderia, em algum momento, até pensar nisso. Mas eu vejo surgir ideias de CPMF sempre como mais um tributo para resolver o problema fiscal. Isto seria um erro absurdo. Segundo, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é dentro daquilo que eu produzi lá como deputado federal, que hoje está no projeto do deputado Rauli, que está na Câmara Federal, que hoje está no projeto Bernardo Api, saiu daqui a pouco o Eduardo Jorge. O que diz o Eduardo Jorge? Que o projeto do Bernardo Api é uma alternativa. Esse projeto do Bernardo Api, ele surgiu tudo da nossa discussão lá atrás. Tu transforma todos os tributos que recaem sobre o consumo, nós pegamos este cálice. Esse cálice tem ICMS, tem IPI, tem COFINS, tem PIS, tem CID, tem ISSQN, recaindo sobre o cálice que eu vou comprar. Eu vou na loja, vou no mercado, compro o cálice, tem toda essa quantidade de tributos. Então, é uma coisa irracional, um grau de complexidade absurda. No mundo inteiro tem um IVV ou um IVA, o Imposto de Vendas a Varejo ou o Imposto de Valor Adicionado, um tributo sobre o consumo.
o que se procura? Vai ter que se fazer diminuir essa quantidade de tributos, racionalizar essa quantidade de tributos, criar um grande IVA, um imposto, valor adicionado, que faça com que a tributação sobre o consumo não seja tão forte como é hoje. Pega um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, ele não sabe que a tributação excessiva sobre o consumo está tirando dele 52% do que ele ganha. No final do mês, ele perde com tributos que estão embutidos sobre o consumo. De novo, a regressividade. De novo, a injustiça fiscal. Esse sistema, se não for alterado e que leve a uma simplificação, uma racionalização, que leve a um processo de menos sonegação, menos informalidade, menos busca do judiciário para pagar tributo, não tem solução. Então, a nossa proposta é unificar, simplificar através da criação de um grande tributo sobre o consumo, substituindo toda esta quantidade de tributos que nós temos. O Brasil parece que tem problemas que já foram criados por vontade política mesmo, por decisões políticas. Então, fica claro que resolver essas questões também parte de uma vontade política. Parece só questão de vontade, mas depende tudo da aprovação do Congresso. Não sei se a gente vai ter esse ano, nessa eleição, a renovação que o povo brasileiro espera que aconteça lá em Brasília. Sem um Congresso renovado e continuando o Congresso a agir da maneira como agiu no passado, com esse fisiologismo que o senhor mencionou, como fazer essas reformas? Olha, eu diria o seguinte, primeiro, um presidente da República, quando a gente fala, Mariana, eu digo a vocês, e digo ao telespectador, quando a gente fala em uma reforma que mexe na Constituição, tem que ter decisão política do presidente. E comando de um presidente, nós temos uma república presidencialista. Para mudar a Constituição, que exige 3/5 de votos em várias votações, tem que ter um presidente que, em primeiro lugar, tenha vontade política e decisão de fazer a reforma, senão não acontece. Então, passa pelo presidente da República. Segundo, passa pela capacidade de um presidente da República de ele ter a formação de uma base de sustentação que, mesmo dentro deste renovação mínima, 20%, 25% de renovação vamos ter no Congresso Nacional, porque o regramento leva à não renovação. Então, vamos lá, mesmo que nós tenhamos esta pequena renovação, mesmo que nós tenhamos os vícios determinados por esse fisiologismo, clientelismo que determina o nosso sistema partidário e o próprio sistema eleitoral, que não foi alterado, eu diria o seguinte, vai ter que ter um presidente que tenha a capacidade de articular, de comandar, sem entrar nesta coisa do troca-troca, do toma lá, da cá, de fisiologia, mas ele vai ter que dar um rumo e trazer criar uma base de sustentação no Congresso que garanta no primeiro ano a aprovação dessas reformas estruturais. Tem que ser no primeiro ano, não tem que ser no segundo e no terceiro. Então, tem pré-candidato a presidente que vai ter muita dificuldade de fazer isso. Tem candidato a presidente que ainda não tem nem o programa de governo. Não tem, e não tem nem partido, e não tem nem base no Congresso, não terá nem base no Congresso Nacional para iniciar, e não tem projeto. Então, nós temos um quadro muito complicado pela frente. Por isso que temos tempo ainda para encontrar esse caminho, que significa um caminho de mais capacidade de articulação, e articulação, quando eu falo articulação, não é articulação pequena, não é articulação que nós tivemos ao longo de anos aí, que levou à situação de corrupção, necessidade de lava-jato, a necessidade de fortalecimento do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Judiciário. Não, eu estou falando em outro tipo de articulação transparente e capacidade de formar uma base... Eu queria voltar na questão do MDB. O MDB sempre articulou também, dando cargos, verbas. A gente sabe que o presidente Temer gastou todo o seu capital político combatendo 2 denúncias no Congresso. Como acreditar que o PMDB agora, se voltar ao governo, vai conseguir se articular em torno de ideias e não de cargos e verbas? Primeiro, tem pessoas que vão continuar cometendo os mesmos erros, né? Mais preocupados com fisiologismo, com clientelismo, com ocupação de espaços. Isso não é no PMDB, isso passa por todos os partidos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que a sociedade está se politizando, com a quantidade de informações que está recebendo. E isto vai significar mais cobrança sobre o Congresso Nacional e sobre o próprio Executivo. Então, eu espero que esta forma de agir, ela comece a mudar em cima da pressão da sociedade. Isso não estou falando só no PMDB, que tem tudo isso que tu disseste. Ao longo do tempo teve gente que fez tudo errado,
Tá? Mas que eu acredito que hoje a pressão, e não é o PMDB, é o PSDB, é o PT, é o PDT, é o PP, são todos os partidos. Eu espero que essa pressão da sociedade e essa politização da população leve às mudanças que o país precisa. Uma frase, o que o senhor faria se tivesse que assumir a presidência da República? Primeiro, eu acho que eu mostraria que nós vamos ter um governo com muita transparência, com muita intransigência com relação a desvio de recurso público e, principalmente, com um projeto que vai ser um projeto de recuperar aquilo que precisamos. Retomada do desenvolvimento, geração de emprego e renda. Muito obrigada. Germano Rigoto, candidato a vice na chapa com Henrique Meirelles. Muito obrigada. A gente encerra, assim, essa primeira etapa das entrevistas com os vices, Mauro. Semana que vem tem mais. Então, boa noite e bom voto.